A graça e a paz, amados. Estamos aqui para trazer a última lição do trimestre de jovem. Lição de número 13. Hoje nós vamos estudar Deus provê o escape, né? Deus é o provedor, né? Jeová Jireh. É Ele que provê, né? Tudo para nós, inclusive escape de situações que de nós mesmos nós não conseguiríamos sair. Se sairmos, é porque Deus proveu uma saída, proveu um escape, né? Ele nos livra do laço do passarinheiro. É Ele que nos ajuda. Então, o título é esse: Deus proveu o escape. O texto principal diz: não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Está aqui na nossa lição 1 Coríntios 10, 30, 10, 13. O resumo é: onde houver a humanidade, ali haverá tentações, mas Deus provê escape para que não venhamos a cair. Entendeu? E o nosso texto bíblico, que você pode ler depois, né, o nosso resumo não dá para ler, o tempo é pouco, mas 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 13, ok? E vamos agora entrar na lição, na nossa última, e você não se esqueça de ir do lado direito aí, caso você não se inscreveu ainda e quer nos ajudar a continuar divulgando a palavra, dá um toquinho aí no lado direito, na palavra inscrever, você está inscrito, tá bom? Não esqueça aí de dar o seu like, se você gostar do vídeo, compartilhar com seus amigos, tá? E nos ajude aí, toque no sininho para receber novos avisos. Nós temos aí mais ou menos 400 e poucos vídeos, né? E você pode escolher um deles. É só você tocar em cima da minha foto e em vídeo, pronto, você vê todos os vídeos que você quiser, tá bom? Nosso canal também é monetizado. Você assistindo os anúncios, você está nos ajudando na monetização que a gente está precisando, tá bom? Deus te abençoe, dá uma olhada aí na descrição, tá? Nos ajuda aí, diga de onde você é, se você é professor de escola dominical, tá? Que a gente está orando pelos professores e Deus já tem abençoado, né? Muitos professores, suas cartas já estão crescendo e tá bênção, tá bom? Então continua conosco aí até o final e dá uma lidinha aí na nossa descrição. Bem, vamos lá. Nós vamos aprender hoje, na última aula, né? Que as tentações elas são reais, entendeu? Para todas e que elas conduzem as pessoas ao destino que as afastam de Deus. Vou ler. Aprendemos que as tentações são reais para todos e que elas conduzem as pessoas a destinos que as afastam de Deus. Então, a tentação vem, não passa do limite, mas cabe a nós ceder ou não ceder. Isso aí é com a gente, entendeu? Isso aí nós vamos estudar. Número 1, o exemplo do povo de Deus no deserto. Bem, o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala aqui em 1 Coríntios, ele traz aqui um resumo, né, dos fatos que aconteceram no deserto. Muito triste, afinal, né? Por exemplo, um povo de difícil trato. Vocês sabem, você quando estuda os primeiros, por exemplo, Números, Êxodo e Levítico, Deuteronômio, você vê a ruindade do povo, né? A ingratidão do povo para Deus. Como era um povo difícil, gente, né? Como Moisés sofreu carregando aquele povo ali, né? E Deus muitas vezes ficava triste. Bem, quando Paulo fala a respeito da tentação, escrevendo aos Coríntios, ele começa lembrando, né, aos leitores sobre os hebreus no deserto após a libertação do cativeiro do Egito. Eles foram sustentados por Deus, mas Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque se tornaram idólatras, né, seguindo a outros deuses, aproveitaram-se da idolatria e também se prostituíram, tentaram a Deus no deserto, também as suas murmurações, questionando a presença do Senhor entre eles, tentando a Deus, né? E tudo isso contribuiu o quê? Para que
trouxesse desgosto para Deus. Por quê? Porque Deus ficava pensando, ó, tudo que eles precisam eu estou dando. Eles ainda são meus inimigos, então Deus ficou desgostoso com aquele povo, né? Lógico. Número 2, a tentação é humana. Bem, a Bíblia diz aqui que não veio sobre nós, nem vem sobre ninguém, tentação senão humana. Entendeu? Porque Deus é fiel, Ele não vai deixar você nem eu ser tentado além da nossa capacidade de suportar. Ah, mas por que o fulano caiu? Caiu porque cedeu à tentação. Tem uns que já estavam querendo pecar mesmo, outros é fraco, né? Deu lugar, mas Deus nunca vai deixar você ser tentado além da tua capacidade, porque junto com a tentação Ele dá um escape. Entendeu? Então a tentação, ela é humana. A tentação ocorre no coração e nas mentes das pessoas, entendeu? Então, Paulo mostra que a tentação é humana, mas também diz que o escape de Deus está ao nosso alcance. A tentação é humana e a solução também está vindo de Deus para nós, entendeu? Deus nunca vai deixar ninguém desamparado. Deus é fiel, gente. Deus não deixa ninguém desamparado. Ele nunca vai deixar você por conta do diabo. A não ser que a pessoa queira. Não, eu quero o diabo. Eu já vi pessoas falando, não, eu quero o diabo mesmo. Acabou, o problema é meu. Aí é ele que escolheu, né? As nossas decisões, nós somos responsáveis por elas. Se eu decido que quero Deus, Deus é responsável por mim porque a minha decisão foi correta. Agora, se eu digo que eu quero o diabo, então eu vou ter o diabo. E sou responsável pelas minhas decisões. E vou pagar o preço por ela. Entendeu? Então Deus, Ele sempre está cuidando de nós. E tudo que Deus puder fazer por nós, Ele faz. Quando eu falo puder, não é a falta de poder dEle. É a oportunidade que eu dei a Deus para me ajudar. Se eu não quiser a ajuda de Deus, Ele não vai me ajudar. Mas Ele tem sempre um escape para a gente. É só a gente aceitar Ele. Entendeu? Primeiro, Deus é fiel, entendeu? Mesmo falando que a tentação é humana, né? Paulo ele prossegue dentro desse pensamento dizendo que Deus é fiel. Então a fidelidade de Deus, ela não muda, entendeu? A gente muda com o tempo, a gente desanima com o tempo, a gente varia com o tempo, com o espaço, mas Deus não. Deus é imutável. Deus não muda, não tem nada que muda Deus, entendeu? Então, por ser fiel, Deus não nos deixa entregue a nossa própria sorte. Ele está sempre cuidando da gente. Então, vamos ver aqui uma coisa importante. Ele nos orienta, primeiro, a fugir da idolatria. Quem tem que fugir da idolatria sou eu. Entendeu? A idolatria, ela vem para... Ela tenta, né? Ela não consegue preencher os nossos corações para ocupar um espaço que pertence a Deus. Entendeu? Nada pode encher o coração vazio do homem a não ser Deus. Costuma-se dizer essa velha frase, que o coração do homem é do tamanho de Deus. Só Deus é que pode preencher. Não tenta preencher o vazio do teu coração com outras coisas não, que não vai resolver. Só quem pode preencher o vazio do coração humano é Deus. Porque o coração do homem foi feito por Deus, é o íntimo do homem, é do tamanho de Deus. Não adianta. Então a idolatria é uma forma que o diabo usa para o homem preencher o vazio do coração dele, mas nunca consegue. Por mais que ele adore, não vai conseguir. Número 2, não nos prostituirmos. Não nos prostituirmos. 1 Coríntios 10, 8. Paulo, ele faz aqui a referência, né, a número 25, onde os israelitas pecaram como? Eles pecaram com as filhas dos moabitas, as filhas de Moabe, entendeu? Aquele lance lá do Balaão, ele ensinou Balaque, né, a colocar tropeço lá para os homens de israelitas, e eles caíram com as moças moabitas, entendeu? Tudo ensinado por Balaão. Então, a prostituição, como qualquer outra prática sexual, é ilícita, né? É condenada nas escrituras, pois tira o homem, né, daquilo que Deus planejou, entendeu? Porque Deus planejou o sexo para o casamento.
Então, prostituição, tudo isso é fora do casamento, para Deus é pecado, certo? E o pecado gera morte. E a Bíblia diz que você pode falar, não tem nada a ver. A Bíblia diz, o salário do pecado é o quê? A morte. Então, não tem nada a ver? Tem muito a ver, né? Bem, não tentarmos a Cristo. Bem, tentar a Cristo significa aqui colocar debaixo de um grave julgamento, como aconteceu com o povo, por estar angustiado, ao invés de se humilharem, né, e buscarem ao Senhor. Então, não tentar a Deus aqui significa as pessoas que se revoltam contra Deus. Entendeu? Que besteira se revoltar contra Deus. O que a gente pode fazer? A Bíblia manda se humilhar, gente. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quando a gente se humilha, a gente é liberto, a gente sente alegria, sente paz, sente felicidade. Vê se você está com o teu coração endurecido, com raiva disso, com raiva daquilo, com raiva de Deus, achando que Deus é mau, e o diabo botando um montão de coisa na tua cabeça, tu ouvindo conselho de ímpio, e uma confusão tremenda, aí você chega, aí vai para um cantinho e fala, Senhor, me perdoa, eu estou desviado. Eu não estou bem, me perdoa, me purifica, me limpa, e se humilha, e chora. Aí você levanta dali outra pessoa, com o coração limpo, tranquilo, feliz, e dá um tapa na cara do Satanás. O diabo perdeu, entendeu? Fica revoltado com Deus, não. Por quê? Né? Isso é uma tentação de Satanás, é o diabo que bota revolta no coração do ser humano contra Deus. Não aceita isso não, entendeu? Então, aqui, não dá lugar à murmuração. Murmuração é do diabo. Significa falar entre os dentes. Já viu aquelas pessoas que ficam falando entre os dentes? Falador, é triste. Falador é uma coisa do diabo. Entendeu? Falador. A Bíblia diz, qualquer que diz que é religioso e não refreia a sua língua, a religião dele é vã. Qualquer serviço que eu faço para Deus, mas se eu, no meu dia a dia, eu não controlo minha língua, tudo que eu faço para Deus não tem valor. Lê lá Tiago, capítulo 1, no versículo final, certo? Então, Deus, na sua misericórdia, né, concedeu a alguém que em tudo foi tentado. Quem? Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso exemplo. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Pronto. Ele é o nosso exemplo, entendeu? Jesus nunca pecou. Lê lá Hebreus, capítulo 4, verso 15. Ele é o nosso sumo sacerdote. Em tudo foi tentado. O diabo não perturbou mesmo, entendeu? Mas ele não pecou, porque ele era o nosso sumo sacerdote. Lê lá, Hebreus 4, 15 e 16. Então a gente deve concluir que Deus ser fiel por não permitir, né, que a gente venha perder a bênção, a não ser que a gente queira. Deus já preparou tudo para você não perder a bênção. Então não perca, pô. Entendeu? Aproveita a chance. Eu sei que Deus preparou tudo para mim não perder a bênção. Então eu só perco se eu não quiser. Não quero a bênção não, se eu dou para o diabo. Então tá bom. Mas se eu quiser, Deus já preparou tudinho. É só esperar o tempo. Eu tô no caminho, no rumo da bênção. Então eu não posso parar. É muita luta? Mas eu estou no rumo. É isso que me interessa, entendeu? Então o ato de ceder à tentação nos torna mais dignos de julgamento, entendeu? Pois apesar de Deus prover o escape, a gente é que tem que aceitar o escape dele, entendeu? Nós nunca devemos desprezar o que a Bíblia ensina, desprezar os conselhos de Deus, desprezar aquilo que Deus já proveu para mim. Nunca faça isso, entendeu? Seja sensato, entendeu? Aceita, não faça concessão com o diabo, não. Número 2, o que Deus provê para a nossa vitória. Bem, primeiramente, Deus provê o Espírito Santo. A Bíblia diz que o crente é o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Quando vier o Consolador, Jesus falou, quando vier o Consolador, ele estará convosco para sempre. A primeira provisão da parte de Deus
depois do sangue de Jesus na nossa vida, que nos purifica de todo pecado, é o Espírito Santo habitando na vida da gente. Por isso que eu sou uma nova criatura. Você que está me assistindo aí, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Entendeu? Outra provisão que Deus nos dá, né? Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo todo dia e temos a palavra, entendeu? Através da palavra, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Então, o diabo tentou usar a palavra de uma forma errada, mas Jesus usou a palavra da forma certa. Você quer ser um vencedor, usa a Bíblia da forma correta. Só isso. Entendeu? 3. Fé na providência de Deus. Deus jamais deixou de ser o provedor das nossas necessidades. Então, o diabo ele tenta iludir as pessoas para que se antecipe e tome caminhos que demonstrem dependência. Por quê? Porque o que agrada a Deus é a nossa dependência dele. Está entendendo? Porque quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade. A gente sabe que sem Jesus a gente não pode fazer nada. Então o que Deus quer, o quê? Que você seja dependente dele. E o que o diabo quer? Que você viva uma vida independente de Deus. Porque o Satanás sabe que quem vive independente de Deus não vai muito longe. Quem somos nós? Eu não sei nem, o dia de amanhã não me pertence. Quantas pessoas cheias de projeto dormiram e acordaram, não acordaram, morreram, dormindo. Por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence, a gente não somos nada. O homem é como a erva, a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Assim é o homem, morreu, acabou. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Nós temos que aprender a depender de Deus. Quando você depende de Deus, você está debaixo da cobertura dele. Aí o maligno não lhe toca. Mas quando você quer ser independente e sai debaixo da cobertura de Deus, aí o maligno toca em você, destrói a tua vida espiritual, material, conjugal, tua saúde, ele vai acabando com tudo, porque você saiu da cobertura de Deus, saiu da proteção de Deus, saiu da dependência de Deus e ficou à mercê dele. Aí o maligno toca em você. Entendeu? Agora, se você estiver protegido, o maligno não lhe toca. Mas para isso você tem que depender de Deus voluntariamente. Entendeu? Então, Jesus mostra, né, que o Pai preservou tudo para o povo lá no deserto. Certo? Vamos para a parte final aqui. 3. Escape. Não subestime o inimigo. Você sabe o que significa a palavra subestimar, né? Você não está com nada não, não entra nessa não. Certo? O diabo não brinca de diabo. Tu vê que nessa lição, devido a gente estar tratando essa lição não, esse trimestre, devido a gente estar tratando de tentação, não tem como falar de tentação e não falar do diabo. Né? Não tem como, porque a Bíblia chama ele de quê? O tentador. Então esse nome a gente tem que finalizar hoje, né? Então, não vá subestimar o inimigo, dizer que ele não está com nada. O diabo, eu já vi crente falar isso. Está debaixo do meu pé, é eu que mando. Daqui a pouco está lá no mundo. Jogou conversa fora. A Bíblia não manda você tirar farinha com a cara de ninguém. A Bíblia manda você depender de Deus. Eu não vou ficar por aí falando que eu sou maior do que o diabo. Não, maior que está em mim do que está no mundo. Se ele vier, eu enfrento ele e expulso. Acabou. Entendeu? Eu não vou ficar falando arrogância. Não, diabo, aí, não tem para você não. O que tu quer? Igual eu já vi crente fazer, né? Não, eu não vou fazer isso. Não é medo. É uma questão que eu não vejo isso na Bíblia. Eu nunca vi Paulo chamar o diabo para briga, Pedro, nem Jesus. Não. Se o diabo aparecesse, eles expulsavam, eles resistiam, mas eles não ficavam tirando onda, mostrando arrogância, superioridade, nada disso. Porque o poder não é nosso, é de Deus. Entendeu? Então a gente não devemos subestimar o inimigo, ficar por aí tirando onda de que você é o cara, que só Jesus é que tem poder para fazer a obra através de nós. Entendeu? E Deus não... A Bíblia fala assim, resistiu o diabo, né? Mas antes fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós.
Mas para você ter força para resistir o diabo, primeiro você tem que ter submissão a Deus. Se você é um insubmisso a Deus, querido ou querida, você não vai conseguir resistir o diabo, não. Mas se você é humilde diante de Deus, poxa, você ama a Deus, você glorifica a Deus na sua vida, você tem poder para resistir o diabo. Entendeu? Então isso aí a gente tem que aproveitar. Nós temos as nossas fraquezas, mas o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Nas nossas fraquezas. Entendeu? A fraqueza da gente não é o motivo para a gente perder a batalha. É um meio que Deus usa para nos fortalecer. Vamos lá. 2. Evite ficar sozinho. Muitas tentações nos assaltam quando estamos sozinhos. Quando nos afastamos de pessoas que podem nos abençoar com sua comunhão, com conselho, né? O crente, ele é uma ovelha, não uma ovelha desgarrada, mas uma ovelha no rebanho. Entendeu? Então eu tenho que entender que eu não posso ser uma brasa fora do braseiro. Eu não posso me isolar. Entendeu? O isolamento não é para crente. Entendeu? Não é para crente. Então a gente tem que ter comunhão. Não é só a questão de estar na igreja, porque muitas vezes a pessoa está todo dia na igreja, mas ele não é de comunicação com ninguém, ele não tem comunhão com ninguém, ele é um rosto perdido ali na igreja. Não se interessa de ter amigos, de fazer amizade, entendeu? Ele é isolado. Então é isso, nós não podemos ser isolado. Não tem condição de pedir oração a ninguém, de participar de uma oração. Vive totalmente isolado, sozinho. E a brasa longe do braseiro, ela vira carvão. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Nós temos que ter comunhão com Deus no vertical, mas nós precisamos de ter comunhão no horizontal também. Deus nos criou dependente também um dos outros. Tem coisa que você sozinho não vai resolver. Por quê? Porque Deus não quer assim. Deus não quer ninguém orgulhoso, sozinho, achando que é o cara, não. Deus nos coloca no mundo com dependência dele, mas dependência também um dos outros. A Bíblia não é comparada a um corpo. O corpo não tem muitos membros. Tem coisa que a mão não pode fazer, mas o pé faz. Tem coisa que o ouvido não faz, mas a vista faz. Então cada órgão tem uma finalidade e nós, os membros, são dependentes um do outro. Então nós também, queridos, somos dependentes um dos outros. Não se isola achando que você não precisa de ninguém. Você precisa de alguém e alguém precisa de você. Entendeu? Então é essa a linha de pensamento. Não fique sozinho, isolado, não. Tá? Não é correto um cristão se afastar da comunhão dos santos por qualquer motivo, desavença. Se essas existirem, deve ser sanada. A comunhão entre os filhos de Deus não pode ser desprezada, de hipótese alguma. Então vamos para a última parte. Esteja vigilante. A vigilância é essencial. Vigiai e orai. Jesus, antes de mandar orar, ele manda o quê? Vigiar. Porque oração sem vigilância não tem valor. O cara ora, depois perde tudo, porque não vigia a palavra, pensamento, não vigia nada. Então perde. Entendeu? Então, a vigilância é essencial para que a gente seja vitorioso, entendeu? Podemos ser pessoas dedicadas à oração, mas se não compreendemos o valor da vigilância, nós vamos deixar a desejar e vai acontecer o quê? Você vai acabar cedendo à tentação. Se não vigiar, cede à tentação. Entendeu? Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto. Você está bem, mas a carne é fraca. Você está nesse mundo. De repente, tu dá um deslize. Aquele que está em pé, olha que não caia. Entendeu? Orar e vigiar, na mesma medida, é necessário. Então, por ocasião da última ceia, né, Jesus foi ao Getsemane, né? E lá ele falou para os seus discípulos, ó, desmaiaram tudo de sono. Foi quando ele usou essa frase. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Vigiar e orar para não cair em tentação. Então, ele usou isso aqui. E olha o que ele falou. Nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está lá Mateus 26, 40 a 41. Então, querido, presta atenção. A vigilância e oração precisam andar junto, pois a carne
a parte de nós que tenta buscar satisfação naquilo que desagrada a Deus, sempre buscará ceder à tentação. Entendeu? Então a carne é a nossa natureza pecaminosa que está sempre em busca de satisfação, de prazer. E se a gente não vigiar, a gente cede. Cedeu, perdeu a bênção. Entendeu? Então, vamos aqui para a hora da revisão. De acordo com a lição em sua soberania e fidelidade, como Deus nos orienta? Ele nos orienta a fugirmos da idolatria, da prostituição, e não tentarmos a Cristo e não darmos glória à murmuração. 2. O que Deus provê para a nossa vitória? O Espírito Santo, a palavra e a fé na providência divina. 3. Segundo a lição, o que podemos fazer para receber o escape de Deus? Não subestimar o inimigo, evitar ficar sozinho e estar vigilante. A 4. Satanás pode ser considerado um inimigo ineficaz? Não, ele não é um inimigo ineficaz, nem a gente deve subestimar ele. Não deve dar muita atenção, né? Mas que se a gente não vigiar, ele derruba. Entendeu? Se ele enfrentou Jesus, não vai enfrentar a gente. Só que Deus guarda a gente. Ele não vai deixar você ser tentado além da tua capacidade, não. Entendeu? Então, ele foi derrotado na cruz. Todo o poder pertence ao Senhor Jesus, mas ainda assim o tentador permanece aí ativo. Satanás está ativo no planeta Terra. Vigia, tá? Qual a advertência divina para nós em 1 Pedro 5,8? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar. 1 Pedro 5,8. Então, queridos, encerramos a nossa lição esse trimestre. Deus te abençoe. Vem um trimestre bom aí, tá? Então, Deus te abençoe, tá? E não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu like, tá? Nós temos aí um zap aí na descrição, se você quiser participar do nosso grupo de escola dominical, pode participar, tá? Lê aí a nossa descrição, nós estamos aí firme e forte, tá bom? Ensinando a palavra de Deus. Diga de onde você é, se você é professor ou não, tá? Vamos interagir aí, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra o inimigo das nossas almas. Um beijo no coração e até a próxima.